Estão preparados para umas 2 horas de pregação? Mesmo? Mesmo? Então tá bom. Eu estava orando essa semana e por esses dias, né? Desde quando o Silas me passou, próximo sábado você vai pregar. E eu queria compartilhar com vocês algo que eu tenho pensado, tenho questionado muitas das vezes, e Deus trouxe esses questionamentos e eu queria fazer ele aqui com vocês, certo? Quem aqui segue o YouTube da igreja? O YouTube? Onde estão colocando os vídeos lá? Acho que é o Paulo que está colocando os vídeos, não sei. Isso. Então, essa semana eu estava olhando o que falar, né? Sei lá, a gente sempre faz essa pergunta, né? O que dizer, o que falar. E eu passando pelos vídeos lá da igreja, da cidade, e vi várias pregações, né? Tem o Paulino, tem o Silas, tem a Jennifer. E algo interessante eu notei durante essas pregações, eu vi assim, eu não vi elas todas completas, mas eu passei uns trechos. E eu vi que ultimamente tem se falado de algo importante aqui. E que em cada pregação tem sido falado sobre essas 3 coisas que eu vou falar aqui hoje. Eu lembro, eu até anotei aqui, ó. Eu lembro que o Paulino, na última vez que ele pregou aqui, ele falou sobre visão, sobre gerar visão. Não é isso, Paulino? Ele falou sobre gerar visão. Algum tempo atrás, eu não lembro a data, o Silas estava pregando aqui e ele falava sobre processos de Deus. E eu lembro também outra oportunidade, Paulino também falava sobre propósito. E em outras pregações, vi ali também uma da Vânia que ela falava sobre sermos ponte, que leva as pessoas a Cristo. E dentro daquela pregação também eu vi sobre isso. Sabe, e vi então que a igreja a igreja no geral, né, nós estamos aqui, tem caminhado para este assunto. Tem um direcionamento. E eu vi muito sobre isso. Sobre visão, sobre processo e sobre propósito. Amém? E eu tenho me questionado sobre isso, sabe? Em que momento eu estou? Eu me fiz essa pergunta há alguns dias. Em quais desses momentos eu estou? Será que eu estou gerando uma visão? Será que eu estou em um momento de gerar visão? Será que eu estou no processo, em algum momento? Ou será que eu estou vivendo o propósito? E eu faço esse questionamento para vocês. Em que momento vocês estão? Vocês estão gerando a visão? Vocês estão passando pelo processo? Ou vocês estão vivendo o propósito? Ou nenhum dos 3? Ou vocês ainda não descobriram? Eu me fiz esse questionamento. Eu me perguntei e eu não consegui ter a resposta clara. Talvez também você não tenha essa resposta clara hoje. E por isso que essa ministração é para mim e eu queria compartilhar com vocês, né? Beleza, então eu fiz o questionamento, né? Em que momento gerar a visão, estar no processo, viver o propósito. Eu vou dar um exemplo da empresa onde eu trabalho. Qualquer empresa, uma organização, uma empresa, ela tem essas características, se você parar para pensar. Todo início de semestre, lá onde eu trabalho, acontece um encontro pedagógico. Eles reúnem todos os professores, reúnem todos os colaboradores, diretores, e eles reúnem lá no auditório, e tem um momento de encontro pedagógico. E o que é esse encontro pedagógico? Uma das primeiras coisas que eles trazem ali no início ali das falas dele é a visão da empresa. Então você vê que numa organização, numa empresa, em qualquer lugar que você estiver, que seja organizado, que tenha uma organização, eles têm uma visão. Então eles passam a visão lá para nós. A visão da empresa é isso, a visão da empresa é aquilo. E durante esse encontro pedagógico também eles trazem ali a perspectiva, o propósito daquela empresa. No caso eu trabalho aqui numa Faculdade Metropolitana de Anápolis ali, trabalho há um tempinho já. E lá é uma instituição voltada para a educação. Então, o propósito deles, sei lá, é captar mais alunos, ser um centro universitário. Então, a depender da empresa, a depender da organização, eles têm um propósito,
seja qual for. E durante o semestre, inicia-se ali o semestre, os processos vão acontecendo. Eles vão fazer ali os passo a passo para que chegue no objetivo. E normalmente, no final de cada semestre, eles fazem mais um encontro, às vezes não, mas em alguns anos eles fazem mais um encontro ali para ver, será que alcançamos esse propósito? Será que chegamos ali no objetivo? E aí eles sempre retornam a visão. Então eu peguei esse exemplo da onde que eu trabalho, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Amém? Eu quero me basear em 3 homens na Bíblia que trazem esse exemplo. Eles passaram por essas etapas. E são esses 3 aqui, mas nós vemos outros homens na Bíblia, mulheres também. Nós vemos contexto histórico aí de pessoas também que passam por esse propósito. E nós vamos nos basear aqui na vida de José, Moisés e Josué. Eu peguei esses 3 porque eles têm uma sequência. Você vai ver aqui que eles têm uma sequência. E vamos lá. Eu quero 3 pessoas aí para abrir a Bíblia. Quem se candidata, eu vou passar um versículo para cada um e nós vamos se guiar por ele. Alguém se candidata ou eu posso escolher? Silas, mais um. Derek, mais alguém? Vamos lá. Jennifer, pega a Bíblia aí. Tá sem óculos? Não consegue? Quem mais? Não? Então, beleza. Eu vou passar um nome para vocês. Então, Silas, Gênesis 37, versículo 5. Quem foi o segundo? Foi o Derek, né? Derek. Êxodo, capítulo 3, versículo 10. 3, 10. Isso. Lulu, vou chamar de Lulu, viu? Todo mundo chama de Lulu. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7. Ok? Então, Silas, leia para nós do versículo 5 até o 9. Sonhou também José um sonho, contou a seus irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. E disse: peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Eis que o meu molho se levantava e ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu povo. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais favoreciam por seus sonhos e por suas palavras. Até o 9? 9. Isso, até o 9. Sonhou em outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram. Amém. Então aqui José, né? Nós estamos falando sobre primeiro gerar a visão, ok? Derek, do versículo 10 ao 12. Ok, vamos antes. Fala, pois agora eu vou envio a Faraó para tirar por ele este o meu povo, os israelitas. Foi? Só 10. Até o 12. Até o 12, ok. Moses, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirarmos israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém. Agora Deuteronômio. Peraí, 7 e 8, tá? 2 versículos. 7 e 8. Isso. Depois Moisés chamou Josué na presença de todo o povo e disse: seja forte o coração
você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá à sua frente. Ele mesmo estará com você, não o deixará, não o abandonará, não te abandonará. Amém. 3 momentos aqui então: José, Moisés e Josué. Esses momentos aqui que nós separamos aqui foi o momento onde foi gerada a visão. Se você pegar aqui José, ele compartilha um sonho com os irmãos dele, aonde os molhos dos irmãos dele se curvam a ele. Depois ele tem um sonho que também o sol e as estrelas, 11 estrelas se curvam a ele. Ele conta para os irmãos dele. Então nós vemos aqui que o primeiro, José, ele tem um sonho, literalmente um sonho. Depois Moisés, nós vemos aqui que ele tem uma visão. É o momento daquela visão onde que ele se depara com uma sarça, e aquela sarça está pegando fogo, mas não está se consumindo. E Deus fala diretamente com ele sobre algo para ele fazer. Depois nós temos aqui Josué, ainda com Moisés, ainda vivo. Moisés fala diretamente com ele: Josué, você vai daqui para frente guiar o povo para a terra prometida. Então 3 momentos. E o que é a visão, né? Nós aprendemos que, pegando uma frase do Paulino, na verdade ele trouxe esse conceito e eu quero compartilhar com vocês. Visão é o ato de ver, assim, puramente, né? Mas também é algo que pode ser percebido. Nós vemos aqui que na Bíblia, biblicamente, nós vemos que a visão ela é uma promessa. Ela é uma promessa de Deus para conosco, ela é uma promessa de Deus para com o povo. Nós vemos aqui esses 3 momentos aqui, esses homens recebendo uma promessa, uma visão de algo lá na frente. E eu parei para pensar nisso, sabe? Em que momento nós estamos? Será que nós vamos saber perceber em que momento nós vamos estar gerando a visão? E o que é essa visão, né? Essa promessa, essa visão, essa promessa. É algo que está ali na frente, ainda você não chegou. É algo que você vislumbra, mas ainda não chegou. Certo? Algo interessante é que havia uma necessidade naquele momento. Havia uma necessidade a ser suprida. Lá, José, qual que era a necessidade naquele momento? Na passagem de José, para que ele tivesse aquele sonho. Por que ele teve aquele sonho? Se você ver o contexto, era uma época ali que estava havendo o povo de Israel, né? Eles estavam ainda vivendo meio nômade ainda, né? Eles não tinham ainda um lugar fixo, eles viviam ali em tendas, né? E a gente viu que a necessidade daquele momento José não percebeu. Mas logo lá na frente ele ia perceber que chegaria uma época de muita fome, uma época de muita escassez, não só para o povo de Israel, mas para todos, inclusive no Egito. Então é possível perceber que tinha uma necessidade a ser suprida e precisou se levantar alguém para suprir aquela necessidade, certo? Vemos aqui Moisés. Qual que era a necessidade ali naquele momento, onde que Moisés ele tem aquela revelação de Deus, que ele iria libertar o povo das mãos do Egito. Se você ver, na época de José, o povo de Israel se estabeleceu no Egito. Nós vamos ver aqui mais para frente como José foi, né? O que ele representou ali no Egito, aonde ele chegou. E o povo de Israel se estabeleceu. Mas passaram os anos e chegou um momento que ali o povo já estava sendo escravizado pelo Egito. Ou seja, surgiu uma nova necessidade: libertar o povo, tirar eles ali do cativo. Então surgiu mais um homem, Moisés. E Deus fala com ele e gera uma visão. Mais à frente, Josué, o povo ali, após esse período no Egito, eles estavam ali indo em direção à terra prometida. E qual que era a necessidade naquele momento? Moisés estava passando o poço para Josué. E a necessidade naquele momento era com o quê? Com que o povo de Israel se estabelecesse, se fixasse e se tornasse uma grande nação, que foi prometida ali desde o tempo de Abraão.
Então perceba que em todos os momentos ali tinha uma necessidade a ser suprida. E precisou se levantar uma pessoa ou pessoas para suprir aquela necessidade. Estamos juntos? Amém. Amém? Então é possível perceber que Deus ele gera a visão em nós de forma diferente. José foi literalmente um sonho. Moisés, uma visão ali. E Josué ele recebeu uma profecia do próprio líder dele. Então Deus ele se revela a nós de forma diferente. Ele se revela a cada um de nós de forma diferente. Ele nos conhece. Então ele sabe a forma com que ele vai falar com cada um de nós. Amém? Amém. O que é possível perceber também que algo que eu fui lendo, né, isso aqui e fiquei pensando, mas como podemos gerar essa visão? Como podemos chegar a ouvir a voz de Deus, a entender o que Ele quer? E uma palavra veio lá de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala sobre a fé. Então, um ponto-chave que eu quero deixar aqui com vocês nessa noite é que a fé, ele é um fundamento para isso, para se gerar a visão. Diz lá que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e não se espera. O que é a visão? É aquilo que você ainda está por vir, certo? Ou seja, a fé é esse firme fundamento. E às vezes vocês podem perguntar, mas como eu posso gerar visão em mim? Outra palavra que tem lá em Romanos 10, 17, fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, além desse ponto importante da fé, nós alicerçarmos na fé, é nós estarmos em um lugar de busca. Então essa fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em outras palavras, é estarmos em um lugar de busca. E o que é esse lugar? Esse lugar não é simplesmente um lugar físico somente, mas esse lugar tem a ver com se posicionar. Então se posicionar em um lugar de busca, se posicionar em um lugar de contemplação da presença de Deus. E isso vai gerar profundidade. E eu acabei de lembrar de algo que nós fizemos na escola de ministros e falamos sobre isso, sobre se aprofundar. Cada um dos alunos da escola ficou com o autor, né? A nossa querida professora Vani. Ela passou essa atividade para nós, cada um ficou com um avivalista. E eu lembro que meu avivalista, chamado John Bunyan, ele falava muito sobre isso, sobre esse lugar de busca, de contemplação e de profundidade da presença de Deus. Então se você tem esse questionamento hoje, como gerar essa visão? Como entender? Como perceber aonde eu estou? O fundamento é a fé. E nós adquirimos fé pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós adquirimos fé estando em um lugar de busca, estando em um lugar de contemplação da presença de Deus, sabe? Estando num lugar de profundidade. Essa contemplação vai gerar profundidade. E aí você vai começar a entender, como a Bíblia diz, né, os desígnios de Deus. Amém? Vamos continuar. Silas, ainda em Gênesis, vai lá para o versículo 26 e o 28. Isso, ainda do capítulo 37. Você é o 26? Então... Peraí, só deixa aberto aí. Derek, Êxodo capítulo 2, versículo 11, 12 e 15. Lulu. Josué capítulo 1, versículo 1 a 3. Deixem aberto aí. Feche seus olhos nesse momento. Eu vou repetir essa oração e se você se sentir à vontade, repita também em relação ao que nós falamos aqui hoje. Amém? Seus olhos fechados. Repita assim, ó. Pai, gera em mim uma visão que me levará ao meu propósito. Ajude-me a cultivar a fé e estar posicionado no lugar de busca e contemplação da tua presença. Amém? Amém. Pode ler. Então, Judá disse aos seus irmãos: que proveitos haverá em que matemos a nossos irmãos e escondemos
a estes israelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Mais um. Não, só isso mesmo. Derek, Êxodo. Êxodo 2, 12. Certo dia, certo processo, foi ao lugar estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viram também? Está em um processo. E o que é processo? Processo tem a ver com desenvolvimento, né? Tem a ver com ação contínua. É aquilo que você faz continuamente. E a palavra que mais me frisou aqui foi desenvolvimento, realmente, desenvolvimento. Vimos aqui agora em outro momento desses 3 homens aqui que nós estamos citando. Foi gerada a visão neles, a visão de Deus através ali de um sonho, através de um profeta, através de uma visão mesmo, literalmente. E imediatamente após isso, o que podemos perceber é que eles iniciam um processo. Mas é engraçado que os 3 momentos aqui que é iniciado o processo, você vê que eles não é um momento tão legal, se você for parar para pensar. José, o que aconteceu com ele logo após isso? Ele foi vendido como escravo. Moisés, qual foi uma situação que aconteceu com ele ainda lá no Egito? Ele praticou um assassinato, né? Matou um egípcio. Tem que sair fugido lá do Egito. E Josué, o que aconteceu aqui nesse momento? Ele estava iniciando um tempo de intensas batalhas. E ele teria que batalhar praticamente a vida toda dele. Então, nós vemos aqui que Deus leva eles para uma zona de desconforto. E esse é o primeiro ponto-chave que eu quero deixar aqui em relação a isso para vocês. Que Deus, Ele pode nos levar, sim, a uma zona de desconforto. Nem sempre vai ser algo confortável. Mas a zona de desconforto, ela nos prepara para esse desenvolvimento. A zona de desconforto nos acorda para fazer algo. E era algo que eu me questionava, sabe? Será que eu estou na zona de conforto ou será que eu estou na zona de desconforto? Eu estar aqui hoje é uma zona de desconforto, tá? Só para deixar claro. Então, é basicamente isso. Isso. Às vezes nesse ponto eu estou no processo, nesse ponto. Eu estou descobrindo isso aqui hoje, entendeu? Às vezes estar aqui no louvor aqui é algo que eu faço desde criança. Então, é uma zona de conforto. Não que não seja importantíssimo fazer isso aqui. Mas talvez que para mim seja uma zona de conforto. E estar aqui, nesse papel aqui hoje, é uma zona de desconforto. E é um questionamento que eu deixo com vocês. Qual é a zona de desconforto de você? Na verdade, não este, mas perceba-se se você está numa zona de conforto realmente. Sabe? Eles estavam, eles começaram a passar por isso. E você vê o processo de José, ele desde escravo, e se você ver a história de José, ele vai passando por esse processo até chegar a governador. Mas precisou de todo esse tempo. Você vê Moisés também passando por esse processo. Precisou de uma situação trágica para que ele fosse levado ao propósito dele. Você vê Josué também passando por esse processo. O líder dele ali, os dias dele estavam chegando ao fim, e a partir daquele momento ele assumiria. E ele iniciaria essa época intensa aí de guerras. Mas sabe que a gente está falando visão, processo, mas às vezes não necessariamente nessa ordem pode acontecer. Se você pensar, Moisés, ele tem a visão da sarça depois que ele sai do Egito. Então, não necessariamente a visão vem primeiro, depois o processo. O que eu quero dizer com isso é que nessa noite nós vamos entender aonde nós estamos, em que lugar nós estamos. Amém? Até aqui está ok? Então eu dei um exemplo meu aqui, né?
de zona de desconforto. E é possível perceber que esses desafios, hoje em dia, os desafios estão aí para aqueles que perseguem algo. Então você precisa se perguntar o que eu estou perseguindo. O reino de Deus ele é tomado pelo esforço. O que você tem perseguido, o que você tem almejado. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Alguém consegue abrir rapidinho? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Sabe de cor? Pode falar, pode falar. Esse motivo de alegria passar. Isso é para que sejam testados a vossa fé. Pronto. Esse é o resumo. Depois vocês até anotem esse versículo aí, tá? Essa passagem, Tiago 1:2. Amém? E então, vemos que nós falamos ali sobre a fé sem o fundamento. E a gente vê que esses processos de Deus, ele faz com que a nossa fé seja sedimentada. E qual é a palavra para isso? Confiança. Os processos de Deus eram confiança em nós. Então nós geramos uma fé e essa fé precisa ser sedimentada. E às vezes é nesses momentos de desconforto que nossa fé é sedimentada. Às vezes é nesses momentos que precisamos realmente nos desenvolver que a nossa fé é sedimentada. Amém? E que lugar que é esse, né? A gente falou sobre um lugar de busca, falou sobre um lugar de contemplação, falou sobre um lugar de profundidade. Esse lugar pode ser um lugar de silêncio. Talvez tenha momentos que é preciso esperar. Então, esse processo de Deus em nossas vidas, às vezes passa por muitos períodos de espera. E o que eu percebi é que essa espera é esse lugar de silêncio. No livro que nós lemos sobre os avivalistas, ele fala muito sobre isso. Que quanto mais nós nos aprofundamos no conhecimento, na presença de Deus, mais nós vamos querer parar de falar e mais nós vamos querer ouvir. Então ele fala sobre um lugar de silêncio. E nesse lugar de silêncio, a voz de Deus é mais nítida. Nesse lugar de silêncio, tem menos interferência. Nesse lugar de profundidade, tem menos interferência. Ele cita até um exemplo, né? Faz uma analogia com um mergulhador. Quanto mais fundo ele vai ali, naquele mergulho, mais o ambiente vai ficando silencioso. Então, este lugar que nós podemos entender como um posicionamento é um lugar de silêncio. E eu faço mais um questionamento. Será que é esse momento que você está? No momento de silêncio? No momento em ouvir mais? Se aprofundar mais no conhecimento de Deus para poder ouvir realmente a voz dele sem interferência? É um ponto chave, tá? Então, pensem nisso. Amém? Vamos continuar. Cadê o Souza? Abre lá, você. Vamos lá, a Bíblia aqui até... vamos lá. Eu falei que era 2, vocês falaram que ok, então falta o quê? Falta 1 hora ainda. Gênesis capítulo 41, versículo 37 até o 41. Derek, Êxodo, capítulo 12, versículo 40 e 41. 40 e 41. 40 e 41. Lulô, Josué, capítulo 23, versículo 1. Vamos falar sobre viver o propósito. Estou acabando, viu, gente? Não é 2 horas não. O que é, né? Propósito. Então, vamos lá. A gente definiu o que é... Eu falei não?
37 a 41, os versículos. Então nós definimos visão, definimos processo, agora propósito, né? Propósito é o objetivo, é aquilo que nós queremos alcançar, é aquilo que se vislumbra e quer alcançar. Então a visão ela vem lá atrás, mas o propósito é quando alcançamos essa visão, quando ela se concretiza, certo? Sabe, Deus ele tem um profundo desejo e também bem específico em relação a cada um de nós. Vemos que existe um propósito geral de Deus para todos nós, mas saiba que existe um propósito específico de Deus para cada um de vocês, de mim também. Nós temos um propósito geral de Deus, nós temos um propósito específico. Ok? Vai lá, Silas. E esta palavra foi boa ao fora de Faraó e ao fora de todos os servos. Disse Faraó a seus servos: Saíram de um varão como este, que ágil e sumido. Depois, disse Faraó a José: Pois Deus te fez saber disso. Quem há tão entendido sabe, pois estará sobre a minha casa, e por tua boca se governará tudo. Somente no teu trono serei maior. Disse mais Faraó a José: Eis aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. Derek? Ok, so esta 12, 40. Ora, no período que os israelitas tiveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Isso, até aí, tá aí. Josué 23, capítulo 23. O Senhor Deus deixou o povo de Israel viver em paz com os inimigos ao seu redor. Passou muito tempo e Josué ficou bem velho. Então chegamos aí num momento meio que lá pro final já, né? Da trajetória desses homens. José, depois de todo aquele tempo, ele se torna governador do Egito e chega aquilo que nós vemos lá no início, que nós falamos. Havia uma necessidade que precisaria ser suprida. E Deus precisou levantar um homem específico para que ele pudesse suprir essa necessidade. E esse homem foi José. E ele ali, com os conhecimentos que ele tinha e com a sabedoria de Deus, ele evitou muitas mortes, tanto do povo egípcio ali, como até do próprio povo dele. E nós vimos ali o propósito de José sendo cumprido. A suprir aquela necessidade e ter um lugar para o povo de Israel. Porque o povo de Israel, conhecendo a história, né, eles vêm para o Egito e ali eles se estabelecem, ali eles começam, a Bíblia diz que eles começam a se multiplicar. A gente vê Moisés também. Depois de todo aquele processo, o povo, depois de muito tempo ali, o povo de Israel sendo libertado da escravidão do Egito e podendo prosseguir no propósito de Deus. Nós vamos ver aqui que havia um propósito geral ali naquilo tudo, mas havia uma necessidade naquele tempo ali para ser suprida, e Moisés foi esse homem. E depois vemos Josué, ao fim dos dias dele, né? Eles, enfim, ali, depois de intensas batalhas, conquistando toda aquela região. E a gente vê que a Bíblia fala que nos últimos dias de Josué, então a gente viu que o processo dele foi bem longo, né? Foi uma vida inteira. Foi uma vida inteira para cumprir o propósito dele. Talvez você não demore uma vida toda para você iniciar ou estar vivendo o propósito que Deus quer para cada um de nós. Mas precisamos entender desse tempo, entender desse período. E foi isso que eu me questionei. E Deus trouxe essa palavra, sabe?
que o importante é entender o momento que você está. A partir do momento que você tem esse entendimento, você sabe como agir. Você sabe como chegar diante de Deus e sabe o porquê das coisas. Começa a entender o porquê das coisas. Certo? Então é preciso alinhar as nossas escolhas ao propósito de Deus. Eu coloquei isso aqui que eu lembrei, que é necessário alinhar nossas escolhas ao propósito de Deus. E como, né? Que a gente vê aqui mais um posicionamento. Em que lugar eu posso estar? Em que lugar eu preciso estar? E é esse lugar de entendimento que nós falamos. É estar no lugar de entendimento que vai gerar uma direção. E essa direção vai gerar uma ação. Então você percebe que é algo que vai evoluindo, né? Você começa buscando. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Buscar, pedir, bater, e será dado, e será achado. Então começa com a busca. Começa com a fé. A fé é esse firme fundamento. Amém? O propósito de Deus, ele é o resultado prático da visão que foi dada para nós. Não foi dada uma visão ali para aqueles homens e o resultado prático deles foram o propósito. Então entenda que aquilo que Deus vai gerar no seu coração, se ainda não gerou, você vai ver os resultados práticos, talvez ali mais à frente um pouco. E quando esses resultados práticos começarem a acontecer, você pode estar possivelmente vivendo o propósito de Deus. Eu não sei qual é o propósito de Deus para cada um de nós aqui. Nós vamos ver que tem um propósito geral aqui, mas eu não sei qual é o propósito específico de Deus para você. Nessa noite eu convido vocês a se questionar sobre isso e buscar em relação a isso. Amém? O propósito geral de Deus é salvação. Então, o propósito de Deus é que sejamos salvos e que mais pessoas sejam salvas, que os filhos dele se voltem a ele. Esse é o propósito geral de Deus. Então, esse propósito todos nós precisamos alcançar, precisamos perseguir, que é a nossa salvação. Isso é para todos nós. Mas o propósito específico de Deus para você vai ser como eu posso dizer, vai ser uma tarefa sua encontrar. Mas Deus, ele está pronto aí para ouvir a sua busca, para perceber o quanto você tem buscado, certo?